Bom dia! Bom dia para você que está nos ouvindo através do seu celular, do seu computador, do seu notebook. Não importa os meios pelo quais você está ouvindo, mas se essa mensagem chegou até você, então preste bem atenção no que nós vamos falar. Nós queremos orar por você e ministrar uma palavra de Deus para sua vida. Nós somos a família Maranata. Eu sou a Sara, eu sou a Jennifer, Eu sou Elvis. eu sou a Elis. E a palavra de hoje se encontra em Apocalipse 21, do versículo 1 ao 4, e depois Apocalipse 22, versículo 1, e depois 22, versículo 3 ao 5. Diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz, de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo o sempre. Irmãos, essa palavra ela ministrou no meu coração quando eu estava hoje à tarde, né, fazendo as minhas tarefas escolares. Aí eu estava ouvindo uma música, eu acho que a maioria dos irmãos conhece, ou talvez não, e não tem nenhum problema, é aquela música Além do Rio Azul, sabe? Aquela Além do Rio Azul. Então, eu tava ouvindo ela e eu tava prestando atenção na letra, sobre o que ela dizia, sobre o que ela falava. E ela falava sobre o rio das águas da vida, claro como cristal, né? Aí eu pesquisei pra ver onde tinha descrito isso na Bíblia, e eu vi que era sobre essa passagem. Aí aquilo me deixou muito, muito feliz, sabe? Aquilo me confortou de alguma maneira, me tocou de algum jeito e eu achei bem. Eu achei uma palavra de esperança, eu achei uma palavra de vida, sabe? Que vai chegar um tempo, vai chegar uma hora onde Jesus, Deus, virá nos buscar nessa terra e tudo que a gente conhecia antes vai passar a não existir mais. Todo aquele sofrimento, toda aquela dor, toda aquela tristeza não vai mais existir. Nem a escuridão, nem noite, nem mal algum. Somente luz e paz e alegria e conforto e esperança vão existir. Imagina só. E Deus enxugará as nossas lágrimas. Imagina só que coisa linda, né? Então, espero que essa palavra sirva de algum conforto pra você, de alguma esperança, pra você que de repente está triste com alguma situação da sua vida, ou tá desesperançoso com alguma coisa, ou preocupado com o dia de amanhã, com o que vai acontecer, com o que você vai vestir ou o que você vai comer. Sabe? Essas coisas ficam tão pequenas quando você olha pro que Deus tem preparado pra gente, sabe? Deus preparou pra gente tudo isso lá na eternidade e a gente fica se preocupando, a gente às vezes briga com as pessoas por causa de bens terrenos, bens materiais, sendo que tudo isso um dia vai ficar aqui, sabe? Nada disso vai com a gente. E tem uma glória imensa, tem toda essa cidade maravilhosa preparada pra gente, né? A Nova Jerusalém, nos esperando lá na glória eterna com Deus, o próprio Deus que andará entre nós. E nós reinaremos, né? O Senhor Deus o iluminará e eles reinarão para todo sempre. Nos esperando na glória e nós aqui preocupados, né? Então, irmão, tire essa preocupação do seu coração. Tire essa tristeza, sabe? Nada que está aqui nessa terra é eterno, sabe? Tudo é passageiro e nada disso nós vamos levar para a glória. Amém? Espero que essa palavra possa te confortar de algum jeito.
Irmãos, diante dessa palavra que a Sara leu aqui, onde nós vemos aí um grande spoiler, né? Talvez o maior spoiler de todos os tempos, né? Que a gente sabe que no final tem vitória para aquele que crê, para aquele que recebe o Senhor Jesus, né? Eu quero contar um testemunho da minha vida. Na verdade, tem a ver com meu pai. Meu pai, quando eu aceitei Jesus, né? Quando eu fui para a igreja, meu pai ainda não era da igreja. E sempre que eu ia nos cultos, eu pedia muito para Deus, sabe? Me dar a oportunidade de ver o meu pai servindo ao Senhor ainda um dia. E ele era alcoólatra, fumava, ele era uma pessoa muito boa, sabe? Ele era um pai muito bom. Muito bom mesmo, meu pai. Mas ele tinha esse problema, e por conta desse problema gerava muitas brigas com a minha mãe. Minha mãe ficava muito brava com ele. Na verdade, minha mãe brigava sozinha, porque ele era tão bom que ele deixava ela falar sozinha, ia dormir, tá tudo bem. Mas ela passava muito nervoso e a gente escutava, né? Enfim, era uma situação muito ruim e eu pedia muito para Deus. Um dia, meu pai foi acometido de um infarto e então, lá no hospital, um pastor que era enfermeiro cuidou dele e pregou Jesus para ele. E ele aceitou, sabe? Ele recebeu o Senhor Jesus de todo o coração. Ele foi tão de todo o coração que ele aceitou Jesus que não demorou muito, ele já foi batizado. Foi lindo o batismo do meu pai. E se entregou totalmente aos pés de Jesus, sabe? Nossa, ele não perdia um culto, não perdia. Nossa, enquanto ele teve força, saúde, vigor para ele poder congregar na igreja onde era a igreja daquele pastor, ele foi, que era um pouco mais longe da casa dele. Aí quando ele foi perdendo as forças, porque ele ficou com uma sequela, o coração dele ficou funcionando apenas 40%. O médico deu para ele 3 meses de vida, porque aquela situação com o diabetes que ele tinha, o coração não ia aguentar, né? Mas, como a última palavra de Deus, esses 3 meses que o médico deu para o meu pai viraram 11 anos, né? Então, meu pai viveu mais 11 anos na presença do Senhor, orando, indo para a igreja e tendo visões. Meu pai é uma pessoa muito simples, sabe? Muito simples. E ele era uma pessoa semi-analfabeta. Ele lia a Bíblia com muita dificuldade, mas ele tinha pouco entendimento. Ele gostava muito de louvar os hinos da harpa, né? Gostava muito de louvores e ouvir as pregações, né? Que a palavra entrava no coração dele, ele tinha muita sede, né? Mas ele tinha pouco conhecimento, assim, pela simplicidade dele, dificuldade de leitura, enfim. Então o Senhor começou a dar alguns sonhos para ele, sabe? E eu me lembro de um em específico, que ele teve um sonho onde ele teve uma visão, né? Ele conta que para ele foi uma visão, né? Ele não sabe se ele estava dormindo, se estava acordado, mas ele teve essa visão e a visão foi de um anjo muito pequeno, envolto numa luz muito forte, né? Um ser pequeno apareceu para ele e falou para ele, olha, falou para ele assim, olha, você prega a palavra de Jesus, fala do amor de Jesus, né? Porque já está chegando a hora, já está dando a hora. E eu lembro dele ter falado assim, eu falo de Jesus para meus filhos, mas eles não acreditam em mim, porque meu pai, ele gostava de falar de Jesus, mas ele não tinha muito jeito, assim, ele tinha umas palavras muito simples, né? E eu lembro que ele falou para mim assim, olha, eu falei para ele, né? Aliás, depois que ele teve essa visão, ele foi na minha casa só para contar o que tinha acontecido. Ele estava muito eufórico, né? O coração dele estava muito acelerado, assim, ele estava muito feliz. Ele estava muito feliz, né? E ele porque queria contar o sonho para mim, né? Então é onde eu contei para vocês o que aconteceu. E eu me lembro que ele me falava assim, né? Como que eu vou falar de Jesus porque meus filhos não acreditam em mim, né? Porque eu tenho mais irmãos, né? E aí ele falava assim, com muito assim,
ai, seus irmãos não acreditam, né? O que que eu faço? Eles não acreditam. Eu falava para ele, né? Eu falava, pai, tudo tem um tempo, tudo tem um processo. Então, nessa dele contar esse sonho tão que deixou ele tão maravilhado, ele me falou sobre o que foi, aonde foi que Deus levou ele nessa visão, né? Depois que falou para ele tudo, ele disse assim que ele foi, aquele anjo levou ele num lugar onde havia um rio assim lindo. Ele falou que era um rio assim de águas cristalinas, a coisa mais linda, azulzinho, ele conta, né? E em volta um gramado, um campo muito lindo, muito verde, muito lindo. E ele lembra de ter assim animais, umas árvores. Ele falou assim que eram árvores que tinham os frutos que ele nunca nem viu na vida dele. E meu pai é de roça, né? Mas ele conta que na visão ele não conseguiu nem identificar. E havia uma fila muito grande para chegar, para atravessar, né? Para chegar nessa paisagem linda que ele estava vendo. Tinha um caminho de pedras, né? Onde passava um pouco, como se fosse, né? Acho que talvez a margem do rio, assim, as pedras. E ele tinha que passar. E havia uma fila enorme, assim. Aí ele conta que tinha um cavalo na frente dessa fila e o cavalo ele estava dando ordem. Umas pessoas entravam, atravessavam ali aquela margem, entravam naquele campo lindo, maravilhoso. Outras pessoas não conseguiam entrar. Ele falava que elas saíam da fila e ele via como que saísse fogo da boca daquele cavalo e julgava aquelas pessoas, sei lá, assim, ele falava assim que ficou com medo. Ele sentiu assim, nossa, meu Deus, será que eu vou conseguir entrar? Ele ficou com esse pensamento. Aí ele lembra que ele passou por isso e chegou naquele lugar tranquilo. Ele passou por aquilo. Quando ele chegou lá, ele disse assim, que o sentimento dele foi um sentimento assim maravilhoso. Nesse momento, foi com uma alegria que ele nunca queria sair de lá. Ele sentiu tão feliz, tão feliz. Só que naquele lugar lindo, ele viu muitas crianças e os anjos. E aí ele teve o entendimento naquele momento ali que todos nós lá naquele lugar seremos como crianças, né? Deus deu esse entendimento para ele. E aí ele me contou assim que veio um menino perto dele e falou para ele assim, você também tá criança? E levou ele para perto da margem daquele rio cristalino e fez ele olhar assim para como quem vê o reflexo. E quando ele olhou, ele viu que ele estava criança. Aí ele ficou tão feliz, ele disse que sentiu uma alegria tão grande que não cabia no peito assim a alegria dele, sabe? Ficou muito feliz mesmo. Aí até que ele acordou. E acordou aos prantos, né? Ele acordou chorando e acordou muito eufórico. Mas ele falou para mim que ele acordou chorando porque ele não queria vir embora. Ele queria ter ficado lá, sabe? Mas o anjo disse para ele que não era o momento dele ir ainda, porque mais pessoas precisavam saber de Jesus, né? E aí ele foi aonde ele falou, né? Mas meus filhos não acreditam em mim, não acreditam. Aí o anjo falou que tudo tinha um tempo, né? Tudo tinha o seu processo. E nisso que ele contou isso pra mim, na minha casa, ele chorou, sabe? Ele chorou muito. E eu me lembro de ter lido pra ele essa passagem que a Sara leu agora sobre esse rio cristalino, sabe? Sobre essa cidade maravilhosa, sobre essa promessa de Deus escrita na Bíblia. Ele nunca havia tido esse contato com essa palavra, sabe? E aí ele ficou assim, maravilhado, né? Esse foi um dos sonhos que ele teve. Ele teve outros sonhos também. Mas por hoje eu vou contar este. E assim, eu lembro que foi um momento de comunhão muito grande. O Espírito Santo desceu sobre nós naquele dia. Ele foi renovado, sabe? Ele chorou, ele orou em línguas. Meu pai foi batizado com o Espírito Santo naquele momento, porque foi assim, algo tremendo, sabe? Foi lindo de ver. E eu sei que passados, igual eu falei, meu pai viveu 11 anos, porque em 2018 o Senhor recolheu, né? Ele foi realmente para aquele lugar onde ele visitou e agora ele tá morando lá, né? E eu sei que ele tá feliz, que ele tá contente. Eu sei que de lá ele não queria ter saído mais. Então foi para lá que o Senhor o recolheu, né? E o levou para lá. E eu fiquei muito tranquila com isso, né? Mas eu quero dizer para vocês
com esse testemunho é que o Senhor, Ele tem preparado um lugar pra gente que a gente não vai chorar mais, que a gente não vai ter preocupações mais, tristeza. Como a Sara falou, né? As coisas aqui desse mundo são passageiras. A Bíblia diz assim que aquele que serve a Deus, né? As bênçãos do Senhor, ela acompanha, né? Ela vem atrás. Então, assim, a gente tem que se preocupar com isso, a gente tem que se preocupar com a nossa salvação, com a nossa vida eterna, né? A gente tem que servir ao Senhor nessa terra, para quando a gente entrar nessa fila, a gente conseguir passar por essa margem, né? E não ser lançado no fogo, né? Como também está descrito na Bíblia, que assim como existe o céu, existe também o inferno, e este está separado para os ímpios, né? Para aqueles que zombam de Deus, aqueles que não creem na sua palavra, naqueles que não servem, né? E, enfim, espero que esse testemunho sirva para vocês se fortalecer de verdade, saber que existe um lugar reservado sim para vocês. Meu pai, com esse sonho, ele veio confirmar isso para mim. Eu tenho certeza disso, porque dentre esse sonho, outros que ele teve de passagens bíblicas que ele, sabe, ele não tinha conhecimento, mas Deus revelava para ele por sonho, para ele ter esse alimento do céu, sabe? Deus não deixou ele sem essa informação. E eu glorifico a Deus por isso. E eu espero que isso fortaleça vocês também. E Deus abençoe vocês. Então, amados, muitos aqui temem esse livro de Apocalipse, né? Mas é um livro assim de tão rico, com palavras não só de o que muitos temem, né, de destruição, mas sim com a verdade, com a justiça, com a santidade de Deus, né? Que é o que ele busca pra gente, né? É o que ele deseja pra gente, né? Esse livro aqui de Apocalipse é uma instrução de como ser daqui pra frente. O que eu devo buscar, como buscar, da forma que eu devo buscar. Ele é muito rico, é muito verdadeiro, é muito sincero e muito simples. Muitas das vezes nós complicamos tudo isso que está escrito aqui, né? Através do nosso pensamento, da nossa atitude, do nosso achismo, e esquecemos do principal, que é ouvir a palavra de Deus, saber o que está escrito aqui, entender o que está escrito, né? Compreender, fechar os nossos olhos e meditar a essas palavras, né? E tudo que foi dito aqui, né? Tudo que é dito nesse livro aqui, ele só vem para nos glorificar, né? Como a irmã disse antes, né? Tipo assim, terá tipo assim as duas portas, né? A boa e a ruim, o lago e o fogo, né? E o que nós fazemos, né? O que a gente faz do nosso dia, o que nós fazemos para que nós possamos entrar pela água, né? Passar por aquela porta. Então eu vejo nesse livro aqui um ensinamento muito grande que João nos deixou, sabe? Então eu peço neste momento para você fazer essa reflexão dentro de você, sabe? O que você realmente deseja para você, buscar para você. E eu falo para você, eu quero que você busque vida. Eu quero que você viva neste local, viva neste lugar maravilhoso, cheio de alegria, nessa água cristalina que vai correr pelos campos. É o que eu desejo, é o que eu peço em nome de Jesus. Irmãos, então agora nós queremos fazer uma oração pela tua vida. Eu peço que você feche os teus olhos, se você puder. Se você não puder, então apenas eleve o seu pensamento aos céus, eleve a sua mente aos céus e ouça com atenção as nossas palavras, porque nós vamos orar por você, amém? Querido Deus, eterno Pai, que estás nos céus, Senhor, mais uma vez, Pai, nós estamos aqui unidos na Tua presença, Senhor Jesus, te engrandecendo e te louvando, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, Pai, e dado a esta pessoa também que está ouvindo, Senhor Jesus.
Senhor Jesus, nós queremos te pedir, Pai, que coloque a tua mão, Senhor Jesus, sobre a vida dessa pessoa, Pai, sobre o seu coração, Pai, sobre a sua mente, Pai, que essa pessoa venha encontrar em ti o verdadeiro descanso, Pai, a verdadeira paz de espírito, Pai, a paz de alma, Senhor Jesus, e que toda prova, Senhor Jesus, toda tempestade, Pai, toda turbulência, Senhor Jesus, fique pequena, Senhor Jesus, comparado ao seu tamanho, Pai, a sua grandeza, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa possa enxergar, Pai, que Tu és maior na vida dela, Pai, que Tu és poderoso, Pai, e que nenhum problema é maior do que a Tua mão, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que essa pessoa tenha esperança em Ti, Pai, que ela possa, Senhor Jesus, descansar e repousar a sua mente, Pai. Vai tirando, Pai, todas as preocupações, Pai, toda angústia, Pai, todo medo, todo desespero, Pai. Traz cura, Pai, traz libertação, Senhor Jesus, para cada um que está ouvindo neste momento, Pai, é o que nós te pedimos. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Jesus Cristo, pela vida dessa pessoa que está ouvindo, Pai, porque o Senhor transmitiu essa mensagem até ela, Pai, através de nós, Pai. Que todas essas palavras, Deus, que nós falamos aqui para ela, Pai, possam ser cravadas no coração dela, Pai, que ela possa guardar essas palavras e no dia mau que ela venha se lembrar, Pai, que ela tenha uma esperança, Pai, de vida eterna em Ti, Jesus Cristo. Que ela tenha um lugar, Pai, que aqui não é a casa dela, Jesus Cristo, que aqui ela não vai ficar, meu Pai, mas que tenha uma glória reservada para ela, Pai, em Ti, um descanso eterno, Pai, onde não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá dor, Pai. Que ela possa se lembrar, Pai, que isso possa servir como um alívio para a alma dela, Jesus Cristo. Que o coração dela, Pai, possa estar ligado intimamente com esse pensamento da eternidade. Que ela possa se lembrar disso todos os dias, meu Pai, para que isso sirva de impulsionamento para que ela faça a Tua vontade, para que ela cumpra o que ela tem que cumprir aqui nessa terra, mas que ela não se apegue a nada aqui, Jesus Cristo, que ela se apegue somente a Ti, Pai, que ela leve a Tua palavra para as outras pessoas, Jesus Cristo, porque é chegada a Tua hora, meu Pai, o Senhor está vindo, Jesus Cristo, e que o coração dessa pessoa possa ser conectado, Pai, com Teu Espírito, Pai, para que cada dia mais essa pessoa anseie pela Sua volta, Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, seja com Teu filho, com a Tua filha, e transborde através da vida deles, Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, é isso que eu te peço. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós estamos aqui reunidos, orando, intercedendo pela vida dessa pessoa que está nos ouvindo neste momento, Pai. E nós pedimos a Ti, Senhor, para que com a Tua misericórdia, Senhor, possa alcançar, Senhor, o coração de cada um agora que nos ouve, possa nos alcançar também, que a Tua graça, Senhor Jesus, venha preencher o nosso coração. Senhor, que essa pessoa possa ter cada dia mais o entendimento, meu Pai, possa abrir a mente, a visão, para que possa, Senhor Jesus, compreender cada vez mais seus mistérios, ó Deus. Senhor, ensina, Senhor Jesus. Ensina, meu Deus, esse irmão, essa irmã, Pai, a caminhar com o Senhor, a confiar no Senhor, Jesus. Venha fazer, Senhor, a Tua obra sobre a vida dele, sobre a vida dela. Senhor, abre as portas que estão fechadas na vida dela. Senhor, traz a cura, Senhor, traz a libertação, a restauração, Jesus. Se apresenta, Pai, de uma forma diferente na vida do Teu filho, da Tua filha. Que ela possa sentir verdadeiramente, Senhor, a Tua presença, Senhor, ali com ela, com ele. E que a esperança, Senhor, da Tua volta venha fazer parte do dia a dia, meu Deus, do Teu filho, da Tua filha. Que essa esperança, Senhor, venha arder no seu coração, assim como arde em nossos corações também. Assim como nós falamos, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, Pai. Que todos que estão ouvindo essa mensagem possam proclamar também, desejar, ansiar por essa volta, por este retorno, Pai. Porque sabemos, ó Deus, que um dia todos nós que confiamos no Senhor vamos estar reinando, Pai, neste lugar, nessa cidade celestial, todos juntos como irmãos, sem tristeza, sem choro, sem preocupação, apenas alegria, Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, continua abençoando, dá um dia abençoado, uma semana abençoada, um final de semana glorioso
para essa pessoa, Deus. Eu te agradeço pelos teus feitos, agradeço, Senhor Jesus, por tudo quanto o Senhor tem preparado. Agradeço pelas nossas vidas, agradeço, Senhor, por todos os recursos que o Senhor tem disponibilizado, Senhor Jesus, para a gente, para essa pessoa que nos ouve. Senhor, obrigado pela vida dela, por este minuto, Senhor, por esses minutos que ela tem tirado, Senhor, para nos ouvir. Senhor, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.